Olá, pessoal! Eu trouxe hoje a receita desse pão fofinho de massa leve, com uma receita tradicional e econômica. Mais uma receita para anotar no caderninho. Vamos ao preparo? Eu vou colocar aí nessa bacia 250 ml de água morna e 250 ml de leite. Mas tem que estar levemente morno, gente. E pode também, ao invés de colocar leite, colocar somente água, 500 ml. Vou colocar 2 sachês de fermento biológico seco e coloco o açúcar, que são 5 colheres de sopa. Agora eu vou misturar isso muito bem até ficar bem homogêneo. É importante nessa etapa mexer para misturar bem, para que o nosso fermento dissolva aí no nosso líquido. Continuando a receita, são 2 ovos. Uma colher de sobremesa de sal, uma colher rasa. Nessa receita, nós vamos usar 1 kg de farinha de trigo. E eu vou colocar essa farinha aos poucos. Nessa primeira etapa, eu gosto de colocar um pouco da farinha e ir misturando bem até ficar um creme. Um creme bem liso, por causa dos ovos, gente, para ficar homogêneo com os ovos e os demais ingredientes. E eu já estava me esquecendo do óleo. São 80 ml. E se você preferir, pode colocar margarina no lugar do óleo. Agora, nossa receita está completa. Eu vou misturar e vou colocando a farinha aos poucos. Coloco um pouco de farinha e misturo com a colher. Coloco mais um pouco e assim eu vou fazendo e vou sentindo a massa, porque eu não gosto que a minha massa fique muito pesada. E eu vou fazer isso até que eu não consiga mais mexer com uma colher. E aí sim, a gente passa para a bancada. A massa ainda precisa de farinha, mas eu já consigo amassar com as mãos. Então, eu vou enfarinhar a minha bancada e vou passar a massa para a bancada, para continuar a dar ponto na massa. E continuo colocando aos pouquinhos. Tô percebendo que a massa ainda gruda muito, eu coloco um pouquinho de farinha. E assim eu vou fazendo até dar ponto na massa e mostro para vocês qual é o ponto. E o ponto é quando a gente consegue amassar dessa forma que eu tô fazendo e a massa praticamente não gruda mais na bancada. Se ela grudar levemente, não precisa mais colocar farinha, porque você vai perder o ponto da massa e essa massa vai ficar seca. Depois que a minha massa deu ponto, eu sovei de 8 a 10 minutos e ela ficou essa massa assim, olha, lisinha. E agora é só colocar em uma bacia, cobrir e deixar ela dobrar de volume. Eu gosto de colocar para crescer dentro do forno desligado. Essa é a receita que eu mais faço aqui na minha casa, porque é uma receita fácil, o pão fica muito saboroso e sempre dá certo. Se você seguir o passo a passo, vai conseguir fazer também. Olha aí que a nossa massa já cresceu, dobrou de volume. E aqui em casa demorou 1 hora para ficar assim. Estou apertando para tirar o ar da massa. Mas fique de olho na sua massa que ela pode demorar mais tempo ou menos, vai depender da temperatura. E agora é só passar a massa para a bancada. E eu vou querer fazer 2 pães grandes. Com essa massa você consegue fazer 3. Eu quis fazer 2 bem grandes. Vou dividir ao meio. E temos aí nossos 2 pães. Eu vou modelar desse modo tradicional, gente. Só passo o rolo mesmo para lá e para cá de um lado. Viro a massa e passo do outro lado também. E se você não tiver esse rolo, você pode esticar com uma garrafa ou até mesmo com as mãos que dá certo também. Pego a pontinha da massa e vou enrolando dessa forma igual um caracol. Vou apertando levemente a massa. E quando termino, eu junto essa pontinha para que depois o nosso pão não abra. Eu apenas polvilhei farinha no fundo de uma forma e vou colocar o pão aí reservar enquanto eu vou modelar o outro. Faço o mesmo com o outro. Enrolo como se fosse um caracol dando uma leve apertada e olha aí os nossos 2 pães. Agora é só cobrir e vamos deixar eles crescer novamente. Deixei os pães crescerem 30 minutos
e já vou levar ao forno. Mas antes eu vou pincelar uma gema com 2 colheres de leite e vou aplicar sobre os meus pães delicadamente. Mas se você não quiser, não precisa passar nada e pode levar ao forno assim. Terminei aqui de pincelar os meus pães. Meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Vou levar os pães ao forno e quando estiverem bem douradinhos, eu volto para falar quanto tempo ficou no forno. Pães saindo do forno em 45 minutos e olha que maravilha que fica. E é claro que eu vou cortar para mostrar para vocês o quanto fofinho e leve ele fica. Só posso dizer que ficou uma delícia. Quero te pedir, se não for inscrito nesse canal, inscreva-se para fazer parte da nossa comunidade. Não se esqueça de deixar o seu like e eu te espero no próximo vídeo.